Certa vez um homem num barco começou a furar um buraco embaixo de seus pés. Quando as pessoas que estavam no barco exigiram que ele parasse, ele respondeu: "Não se intrometam nisso. Este é um assunto aqui, é um assunto meu." Essa resposta absurda é muitas vezes a desculpa usada pelos pecadores para justificar seus comportamentos. A vida é minha e vocês não têm nada a ver com ela. É claro que qualquer coisa que façamos ou deixamos de fazer afeta aos outros, especialmente os que estão mais próximos de nós. O foco da lição desta semana é saber que Deus coloca claramente diante de nós as alternativas que temos e suas perspectivas, consequências, para que se possamos estar bem informados ao fazer as escolhas, em vez de sermos enganados por causa de nossa ignorância. Vamos à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Há uma alegria muito grande quando abrimos a palavra de Deus, porque não é qualquer livro, é a palavra de Deus. E agora já estamos na lição número 5. E o título da lição é As Bênçãos dos Justos. Vamos falar um pouco dos capítulos 10, 12 e 13 do livro de Provérbios. E para comentar essa lição, mais uma vez está conosco o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia da Universidade de UNASP, Engenheiro Coelho. Bem-vindo. Obrigado. Vamos a pedir a Deus sabedoria, né, para que nos guie nesse estudo, por favor. Eterno nosso Pai, nosso Rei, mais uma vez diante da Tua presença, imploramos a Tua companhia ao abrirmos a Tua palavra para estudarmos. Que o Senhor esteja conosco aqui, ao iniciarmos esse estudo, e com aqueles que nos assistem também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouco então sobre a natureza do bem em contraste com o mal, e também vamos falar um pouco sobre a recompensa dos justos. Em meio a tudo isso, nós vamos falar um pouco sobre as palavras, a discrição, etc. Vamos começar logo com essa pergunta: quais são as características de uma vida perversa? Eu vejo aqui, pastor Edson, que o capítulo 10 fala da alegria, da vida, da riqueza, da honra, da segurança. Todas essas coisas são características também das pessoas ímpias, não? Porque os justos são alegres, os justos têm vida, os justos podem ter riqueza, e aliás Deus promete também honra e também segurança. Mas os injustos também têm todas essas coisas. Qual é a diferença então? Esse é um aspecto interessante. Alguns profetas já reclamaram, né? Em alguns momentos, o mais célebre deles, talvez no Antigo Testamento, seja Abacuque, né? Uhum. Ele ora, por exemplo, e fala: Senhor, até quando os ímpios vão prosperar, etc. e tal. E falando sobre o justo, que é o que o capítulo 10 está trazendo aqui bastante, né? A memória do justo permanece, ela é abençoada e tal, e outros textos aqui do capítulo 10. Na tradição judaica, cada patriarca ele tem uma espécie de sobrenome, entre aspas, é um título que o acompanha, né? Então você tem Abraão, o pai, né? Uhum. E aí você tem Moisés, o professor, e assim por diante. E José, ele tem também um título desse, é José o Justo. Uhum. Em hebraico é Yosef Tzadik, José Justo. Porque a história de José é isso, né, pastor? Quando a gente olha para a história de José, é justamente a história de injustiças, atrás de injustiças, até que vem a justiça. E o injusto na história de José, ele parece somente prosperar o tempo todo. Uhum. Até que no final, José se torna o segundo mais importante do reino do Egito. Então seus irmãos não gostam dele, os seus irmãos batem nele, eles jogam ele dentro de uma cova, de um buraco, depois o vendem como escravo, ele vai ser escravo na terra do faraó, ele faz tudo certinho, ele acaba prosperando de uma certa maneira na casa do Potifar, mas aí a mulher do Potifar vem, se insinua para ele, ele rejeita, cumprindo a vontade de Deus, e mesmo assim é jogado na prisão. Na prisão ele vai, faz tudo certinho, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro realmente acontece aquilo que ele tinha dito, o copeiro volta a trabalhar no palácio do rei, e o copeiro esquece de José. Mas em determinado momento, no momento certo, o justo recebe sua recompensa. Porque o justo, ele não vive para o agora,
ele vive para amanhã, ele vive a expectativa do futuro, Amém. a expectativa da recompensa. Não só a recompensa que é imediata, né? Talvez por isso que todas essas palavras, alegria, vida, riqueza, honra, segurança, tem um sobrenome que seria temporário. Para o impio é um assunto temporário, não é eterno. Para o Filho de Deus, a vida será eterna, a riqueza será eterna, a honra será eterna, a segurança será eterna. Nossa perspectiva, a partir da palavra de Deus, é completamente diferente, né? Quando a gente tem filhos, a gente aprende muita coisa, né, pastor? Eu estava numa loja de brinquedos com meu filho e fazendo uma compra especial para o aniversário dele, e eu coloquei muita coisa no carrinho, naquele pai de primeira viagem, que quer comprar coisa para o filho, fui escolhendo. Eu escolhi os brinquedos que eu achava legal, né? Eu achando legal, ia colocando no carrinho. E ele viu um carrinho desses grandes assim na loja, ele queria sentar no carrinho. Eu estava com pressa, falei assim, ó, Daniel, se você sentar no carrinho, se você quiser brincar com esse carrinho aqui na loja, o papai vai deixar o carrinho inteiro de brinquedos aqui, né? As compras todas eu vou deixar aqui, não vou levar nada, se você quiser sentar nesse carrinho e brincar. Não, eu quero sentar. Eu falei, Daniel, você está entendendo? É o agora e o depois, você não vai ter nenhum brinquedo depois. E ele escolheu o agora. E aí eu fiquei pensando depois, falei assim, a gente não faz isso o tempo todo com Deus? Exatamente. A gente escolhe as coisas do agora em detrimento das coisas que ele promete para o depois. No capítulo 10, desde os versos 11 ao 14, fala sobre o contraste entre a boca dos justos e dos perversos. Inclusive, há aí uma palavra, manancial de vida, capítulo 10, verso 11. Como que esse texto se interpreta? Então, a boca do justo, capítulo 10, verso 11 de Provérbios, diz, a boca do justo é manancial de vida. A ideia de que da boca do justo flui água viva, sai corrente de água viva. Né? E esse texto é muito bonito que se liga a Ezequiel, capítulo 47, verso 1 e 2, que diz que do templo fluía rio de água viva, né? De água vivas e tal. Então, o templo também flui rio de água viva. E a gente lembra de uma história muito peculiar e importante também no Novo Testamento, onde Jesus Cristo fala com a mulher samaritana, em João capítulo 4. E lá, essa mulher samaritana está tirando a água do poço, e Jesus, ele também diz assim, olha, se você... Ele pede água para a mulher, mas você é judeu, eu sou samaritana, né? E como é que vai funcionar isso? Você está me pedindo água? Isso daí não é assim e tal. E Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para mim, na verdade, porque eu te daria água viva, você nunca mais teria sede. E ela fica meio assim, falando assim, Senhor, mas então me dá dessa água. Assim, quando você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede e dentro de você fluirão rios de água viva. Né? Então aqui a gente tem uma série de sobreposições também, novamente como o assunto da luz. Né? A boca do justo é rio de água viva, manancial de vida. O nosso coração é manancial de vida e Cristo é manancial de vida. Amém. Em Isaías capítulo 12, e eu gostaria de ler rapidamente, Isaías capítulo 12, tem um texto muito que tem a ligação com João capítulo 4, né? Isaías 12 diz o seguinte. 12 quanto? 12, verso 3. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E tem é um capítulo muito curto, que é um pequeno poema aqui dentro de Isaías. Está falando de tirar a água da salvação. E a palavra salvação em hebraico é Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Josué também. Yehoshua é Josué. Yeshua é Jesus, é salvação. Então veja só que interessante. Isaías 12 diz, vós tirareis com alegria águas das fontes de Yeshua. E em João capítulo 4 isso acaba acontecendo com a mulher samaritana. Então basicamente a gente tem uma sobreposição. Jesus é água viva. Mas quando eu me alimento dele, quando eu bebo dele, eu me torno água viva para os outros. Eu me torno um manancial. Eu me torno um manancial. E é isso que acontece com a boca do justo aqui em Provérbios capítulo 10. Ou seja, quando eu me alimento da sabedoria, e a sabedoria em Provérbios a gente viu na lição passada, a sabedoria é uma pessoa, é Cristo. Ou seja, quando eu bebo da sabedoria, eu me torno um manancial de água viva para as outras pessoas também. Então começa a fluir, né? Exatamente. As águas por a meio salvação de nós. começa a fluir da gente. Que maravilha. Agora, nós não estamos seguindo assim o tema os temas da lição, mas tem aí no capítulo 11, verso 22, o assunto relacionado com a discrição, né? Que tema tão relevante para nosso tempo. Somos pouco discretos queremos ser famosos em todas as coisas que fazemos, aparecendo em tudo. Qual é a relação e qual é a lição para nós em relação a esse texto?
Então o texto ele diz assim, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição, né? Então aquele, ele cria uma imagem que é uma imagem grotesca, é uma joia preciosa no nariz de um animal. Então, hoje até as pessoas vestem os animais e tal, mas com roupinhas especiais, etc. Você fala assim, olha, você imagina um porco que vive lá no chiqueiro, a gente está falando da época bíblica, que vive lá no chiqueiro, na lama, bota agora uma joia de ouro no nariz dele. Então, é assim a mulher que não tem descrição. Então, as pessoas que não têm descrição, e hoje a gente vive esse mundo do selfie, né, de tirar foto própria, tudo que você faz você tem que dizer para as pessoas. Então, hoje eu acordei e fui no shopping, hoje eu fui não sei aonde. E tirar foto de tudo que você faz e posta, né? E, pastor, tem gente que até que tira foto de quando vai no banheiro, pastor. Então, falta descrição nas pessoas. E isso é uma joia num focinho de porco. Ou seja, aquilo que é seu, você está levando para o chiqueiro. Né? Então, essa cultura da selfie que a gente vive é uma coisa que, infelizmente, acaba por, vamos dizer assim, deixar a natureza humana baixa. Né? E vulnerável. Né? E vulnerável. E então, a recompensa dos justos, por que é melhor a integridade que a falsidade? Há uma diferença muito grande. O final da história, o que conta realmente é o resultado final, o placar final. Né? É aquilo que fica, né? O que finalmente vai ficar para sempre. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. De que formas nossas decisões afetam aos outros, para o bem ou para o mal? O livro de Provérbios faz distinção entre o justo e o insensato, o que é certo e o que é errado. Existem duas formas de saber isso, por meio do trabalho do Espírito Santo na consciência de cada um e por meio das Escrituras. Por isso é tão importante ler a Bíblia com oração e para conhecer sua vontade. Alguma outra aplicação? Pastor, quando a gente vê como a gente viu durante esse estudo, essas relações entre os textos, né? A gente vê Provérbios, Ezequiel e João, e a gente poderia ler Isaías 12 e tal, a gente vê esse conteúdo teológico tão forte, e a gente precisa entender que todo conteúdo teológico forte, ele tem uma aplicação muito prática. Sem dúvida. E a aplicação é muito simples. Se você diz se alimentar de Cristo, se você diz buscar beber da água da Bíblia, alimentar da água da vida, que é Cristo, e a sua vida não é um manancial para as outras pessoas de vida, é porque você não tem bebido de Cristo o suficiente. Sem dúvida. Vamos agora escutar um comentário breve do autor da lição, o pastor Jacques Ducan. Em primeiro lugar, precisamos entender que certamente existem dois caminhos. Não existe um caminho de ouro que seria uma junção entre os dois, do ponto de vista dos provérbios. Há de fato dois caminhos, e existe também dois indivíduos, o tolo e o sábio. Não pode haver uma mistura entre os dois. Veja, paradoxalmente, o tolo pode ser sábio, o sábio pode ser tolo algumas vezes. De qualquer forma, você tem dois caminhos na sua vida. Você precisa fazer a escolha certa. Interessante que esse fundamento é bem antigo. Ele vem do livro de Deuteronômio. Voltando ao livro de Deuteronômio, onde é apresentado o caminho da vida e o caminho da morte. Você não pode estar meio vivo ou meio morto. O chamado de Didaque, Instrução dos Apóstolos, ensinado pelos primeiros cristãos, começa dizendo: existem apenas dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Bem, na verdade, qual é o caminho da vida? Do ponto de vista bíblico, é o caminho da sabedoria, que é o caminho que está relacionado ao próprio Deus, que é o Criador, aquele que é a vida. Isso explica por que o início da sabedoria vem dessa consciência em particular, de saber que Deus está no céu e eu o coloco em primeiro lugar na minha vida. Isso é o que significa temer a Deus. Antes de tudo, eu devo dizer que a sabedoria começa com o temor, paradoxalmente. Quando você teme fazer algo, isso significa que você hesita, você pensa a respeito. Esse é o início da sabedoria. Já quando falamos sobre o temor a Deus, é um pouco diferente. Existe sim um elemento de temor, mas é essencialmente sobre a consciência. Esse é o significado. Ter a consciência de que Deus olha para nós. Ele nos vê, Ele está presente onde quer que estivermos. Ter essa consciência aguçada da existência de Deus, da visão de Deus,
E na realidade, de acordo com algumas etimologias, existe uma conexão entre os verbos ver e temer. A Bíblia, no livro de Salmo, diz que Deus vê aqueles que o temem. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. E existe esse trocadilho entre as palavras ver e temer. Então, temer a Deus é saber que Ele te vê. Não apenas porque Ele quer te advertir ou fazer alguma ameaça, mas porque Ele te ama e quer te proteger. Então, isso é o que significa temer a Deus, viver sua vida onde quer que estiver, quando ninguém está vendo você, e é nesse momento que você mostra se está de acordo com as leis da sabedoria, quando ninguém te vê, mas Deus o vê. Isso é sabedoria. Quais aspectos de sua vida precisam melhorar? Que esforços você está disposto a fazer ou deixar de fazer em relação às mudanças que precisam ser e acontecer em nossa vida? O Senhor está desejoso de fazer por nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Falemos sobre isso, oremos sobre isso. Não falemos de incredulidade. Vamos orar e crer e nos alegrar por isso. Cantemos louvores a Deus por haver Ele respondido nossas orações. Apeguemos-nos à sua palavra. Quem fez a promessa é fiel. Nenhuma súplica sincera é perdida. O canal está aberto, a corrente está fluindo, levando consigo propriedades curativas, emanando uma restauradora torrente de saúde, vida e salvação. Que isso aconteça contigo também. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Toma nosso coração, porque nós não podemos nem dar-te. Toma-lo e fortalece-lo por Ti. Eleva-lo até uma rica corrente de Teu amor possa fluir por nossa vida. Cada dia esse encontro e isso aconteça no nosso coração, no nome de Jesus. Amém.